Olá, amigo perito, tudo bem? Bem-vindo ao treinamento OTG, Oficina de Treinamento Grafotécnico. Aqui é um lugar para o perito grafotécnico, que já se formou, que já tem o seu certificado, mas que gostaria de estar ampliando os seus conhecimentos, gostaria de estar fazendo uma reciclagem, que quer testar também os seus conhecimentos. Aqui é o lugar certo. Então, hoje nós vamos falar sobre os elementos subjetivos da análise grafotécnica. E quem são eles? Vou tirar aqui, tirar para vocês verem melhor. Ritmo, dinamismo, velocidade, habilidade e letra. Esses são os subjetivos. E o que nós precisamos compreender? Os conceitos de ritmo, dinamismo, velocidade e habilidade, diferenciar as formas visuais das letras, identificar essas características inscritas, genuínas e simuladas, e aplicar o conhecimento na análise pericial. Isso é o importante, aplicar isso na análise pericial. E vamos começar pelo ritmo. O que é o ritmo? O ritmo gráfico é a regularidade do movimento da escrita, observada pela constância nas formas, espaçamentos e proporções entre letras e palavras. Ele representa a cadência natural do gesto gráfico, mostrando harmonia e fluidez no traçado. Uma boa forma da gente gravar quem é o dinamismo é compreender que ele é como o ritmo da música. Nós temos a cadência da música, aquela cadência mais devagar, aquela mais rápida, e a escrita é a mesma coisa. Quando o ritmo é regular, por exemplo, muito rápido em partes e lentos, irregular, desculpa. Quando o ritmo é irregular, muito rápido em partes e lentos e outras, pode indicar uma insegurança, falsificação ou tensão do movimento. Só que esse é o tipo de assunto que a gente entende melhor quando a gente consegue observar os exemplos. Então vamos observar os exemplos aqui. No ritmo fraco, por exemplo, traços irregulares, desiguais, hesitantes, variações bruscas de pressão e tamanho, letras nervosas ou trêmulas, às vezes com interrupções, descontinuidade do movimento. A escrita parece travada. E o que para a grafotécnica, qual o valor disso? É importante verificar se o ritmo fraco é característico do autor, constante em outros padrões, ou circunstancial, como em situações de nervosismo, doença ou simulação de disfarce. Então, o ritmo fraco, ele pode ser uma característica mesmo da pessoa, ou pode indicar falsificação, ou pode indicar uma situação de nervosismo. Então, é no ou. Por que é o ou? Porque a gente precisa analisar de uma forma ampla, de uma forma macro, e não simplesmente já ir taxando, eu vi o ritmo, pronto, já sei. Não, você não sabe nada. Vamos ver um exemplo de ritmo? Esse aqui é um exemplo do ritmo fraco, essa letra. Se você observar bem, você vai ver que há uma variação de pressão, por exemplo. Há uma variação de pressão e de tamanho. Quando você olha, por exemplo, a palavra relação com a palavra minha, que está logo embaixo, relação em cima, minha embaixo, você vai verificar essa variação de pressão. Quando a gente olha o sou uma para poder estar, por exemplo, sou uma na quarta linha e poder estar na sexta linha, você também vê uma variação de tamanho. Então, isso diz que é um ritmo lento, ok? Já um ritmo fraco, desculpa, que pode ser fraco ou lento. É um ritmo fraco. Há uma hesitação, há uma insegurança no traçado. Vamos continuar. No ritmo médio, a gente já vai ver o quê? Movimentos relativamente regulares e contínuos. Há uma alternância equilibrada entre traços rápidos e lentos.
e boa proporção entre impulso e controle, e fluidez com leve variação natural, sem rigidez. Quando a gente olha o exemplo, a gente entende melhor. Mas você quer entender melhor? Então, peraí. Vamos para o outro característica, é o ritmo forte. No ritmo forte, eu vou dizer que os traços são firmes, decididos e vigorosos. A pressão bem dosada e contínua, sem hesitação. Amplos, dinâmicos e seguros. E predomínio da velocidade e espontaneidade. Por que eu pedi para você aguardar? Porque quando a gente olha o exemplo, a gente tem uma melhor noção do que está falando. Esse é o ritmo forte. Você vê que há muita diferença entre esse e o primeiro, por exemplo. Olha, eu vou te dar 3 segundos para você olhar com atenção. Olhou? 1, 2, 3. Perfeito. Vamos lá para o primeiro exemplo. Aqui, o primeiro exemplo é este aqui. Vocês estão vendo a diferença? E vocês também vão ver a diferença, mais 3 segundos. 1, 2, 3. Quando você olha este aqui. Então, existe uma diferença visual. Porém, a gente também vai ter as características de cada um. E esse quadro comparativo, ele mostra bem isso. Por quê? Aqui ele vai te informar, por exemplo, que a característica visual do fraco é uma letra desigual, trêmula e irregular. E você vai saber que a forte, ao contrário, é firme, contínuo e seguro. Então, tanto o visual quanto as definições me mostram bem quem é o ritmo, quem é o médio e quem é o forte. E você lembra do ritmo, a cadência da música. Aquela cadência com o ritmo mais acelerado, com o ritmo mais lento. Assim você precisa olhar para a escrita. Continuando aqui, nós vamos falar do dinamismo. O que seria o dinamismo? O que isso tem a dizer para nós? Gráfico corresponde à energia e continuidade do movimento da escrita, evidenciando a vitalidade motora e a naturalidade dos gestos. Uma escrita dinâmica, realmente, sem paradas ou hesitações. E o contrário é verdadeiro. Quando não há muito dinamismo, quando não há muito dinamismo, não há muita energia e não há muita fluidez. Vamos dizer, por exemplo, que é aquele bom dia. Sabe quando você dá bom dia para uma pessoa? Quando você dá bom dia para uma pessoa e a pessoa fala assim: oi, bom dia, tudo bem? Aí a pessoa responde assim: bom dia. Você vê que tem um certo cansaço. A energia, né? O cansaço, a fluidez. Ou um bom dia. Quando a gente fala, oi, bom dia, pessoa, bom dia! Você já sente um outro astral. Então a letra, ela também vai te dar esse parâmetro. A escrita também vai te dar este parâmetro. Mas como é que eu vou saber o dinamismo? Espera aí que eu já te falo. Nós temos, por exemplo, o dinamismo baixo. Quem seria o dinamismo baixo? Traços lentos, é o bom dia mais lento. Pesado ou excessivamente controlado. Pouca variação de forma, escrita monótona. Pouco impulso inicial, pausas frequentes, letra presa. Escassez de ligação entre as letras, isso é importante a gente verificar. Muitos traços interrompidos, linhas e curvas rígidas, quase elasticidade. Na perícia, o dinamismo baixo pode surgir em falsificações ou hesitações, ou em pessoas que escrevem sob tensão. É comum observar microtremores e traços travados. Então, quando ele está falando aqui que escreve sob pressão, vamos pensar numa situação onde a pessoa foi. Só que o patrão dela quer que ela escreva uma carta de demissão. Aquela pessoa está sob pressão? Está. A mente dela está posicionada como: eu não pedi demissão, eu fui demitida. Mas a escrita dela precisa escrever: eu fui demitida. Então, isso
pode não, com certeza traz uma tensão, e essa tensão influencia no seu dinamismo, na sua energia. Então a gente vê esse exemplo aqui de um dinamismo baixo, que não tem a variação de forma. Você pode ver que não existe uma variação de forma. E existe uma escassez de ligação entre letras, até porque essa aqui se trata de uma letra em bastão. Lá na frente nós vamos ver, né, a diferença da bastão e a letra cursiva. Mas o que a gente pode compreender aqui, mesmo sendo uma letra bastão, a gente vê uma certa negligência nas letras, como por exemplo na formação das letras. Você vai ver aqui, por exemplo, um A que não está com a perninha toda, está o A pela metade. Você vê um C mal feito, né? Então isso aqui pode significar um dinamismo baixo. Ok, quem seria o médio? O médio ele já é caracterizado por um movimento mais regular, equilibrado e natural. Boa alternância entre impulsos e freios, traços nem lentos nem apressados, letras ligadas de forma espontânea, sem rigidez, e harmonia entre força, velocidade e controle. Na perícia, o dinamismo é médio, né, característica de assinaturas autênticas. Bora ver o exemplo? Como seria o exemplo aqui de um dinamismo médio? Vocês estão vendo? Esse seria, mesmo sendo uma letra em bastão, você vê que há uma harmonia melhor entre as letras. Existe uma harmonia mais alta. É só você verificar esse aqui. Olha aí, 3 segundos. 1, 2, 3. E olha este. Ok? Vamos continuar. No dinamismo alto, o que vai acontecer? Traços rápidos, vigorosos e decididos. Amplitude do movimento e impulsos fortes. Pressão bem controlada com leveza e segurança. Escrita viva, cheia de ritmo e continuidade. É o bom dia! Poucas pausas, o gesto é fluido, contínuo e espontâneo. Olha ele aí. Esse aqui, existe um vigor na escrita. E esse vigor na escrita seria o dinamismo. Ok ou não ok? Escreva aí nos comentários. Se você tiver dúvidas, entre no nosso grupo do WhatsApp, que lá tem profissionais gabaritados que podem te ajudar nessas dúvidas. E vamos lá que tem o comparativo, o dinamismo. Esse quadro comparativo eu acho super importante, porque você tem uma visão das características dos três e com isso você pode analisar cada escrita, cada texto, cada assinatura. Por exemplo, ele diz que no dinamismo baixo tem os traços lentos, pesados e controlados. Já no alto, rápidos, vigorosos e contínuos. É a mesma coisa que a gente falou, só que de uma forma resumida, para que você consiga ter uma visão mais rápida de quem é quem. Perfeito. Do dinamismo, nós vamos passar para a velocidade. Mais uma vez, a velocidade, se o ritmo é a música, você está escutando, o dinamismo é a energia, até mesmo dessa música. Deixa eu pensar aqui. Pode ser uma música alta, não uma música baixa. Bom, é a energia. E a velocidade. A velocidade refere-se à rapidez de execução do movimento. Eu posso escrever um M assim. E não é mas eu não estou vendo a pessoa escrever. Eu sei disso. Mas pelo movimento, você pode ver se aquele movimento deu mais trabalho ou foi aquele movimento que a pessoa fez de qualquer jeito, vamos dizer assim, com mais rapidez. Então, a velocidade gráfica refere-se à rapidez de execução do movimento. Escritural, perceptível nas simplificações, angulosidades, ligações e omissões das letras. É o grau de agilidade do gesto gráfico. Então, por exemplo, você vê a velocidade quando a pessoa simplifica.
Quando a pessoa pega o T, por exemplo, que é o meu caso, o meu T é junto. Eu não faço um T assim, risco. Não, o meu T é todo junto. O meu R junta com a outra letra. E vai assim. Meu R não é aquele R bonitinho, com platô, com presilha, que... Não. Meu R é um R mais... vamos dizer, mais preguiçoso, de certa forma. Então a gente precisa ter as omissões das letras também. A gente vai ver isso nos exemplos. É o grau de agilidade do gesto gráfico. Quando alguém escreve com segurança, tende a ser mais rápido e simplificar o traçado. Por exemplo, não fecha todos os Os. Então vai, ó, não é aquele O redondinho, bonitinho, que passa a perninha. Não. Velocidade muito baixa pode indicar simulação ou falsificação, enquanto velocidade excessiva pode reduzir a legibilidade. Então, quando a gente pensa em velocidade, em ritmo, em dinamismo muito baixo, por que a gente sempre pode pensar numa falsificação? Lembrando que a gente tem que analisar como um todo, e não analisar só a parte. Mas por que a gente pode significar uma falsificação? Porque a pessoa precisa olhar. Então, eu estou aqui com a caneta, aqui é meu papel. Eu preciso olhar e, peraí, não, o O, então eu vou estar sempre tendo paradas para poder olhar e continuar escrevendo. Olha e continua escrevendo. Então, por isso que pode ser uma falsificação. Mas o que pode ser também? Uma patologia, pode ser questão do envelhecimento, tá? Mas tudo isso a gente precisa estar ligado. O perito ele precisa sempre estar ligado. Aí nós temos a velocidade lenta. O que seria a velocidade lenta? Traços executados com excesso de controle e cautela. Existe um controle maior. A pessoa ela está fazendo um M, mas e o controle ele também pode acontecer das linhas ficarem trêmulas, hesitantes ou com pausas visíveis. Pode ser formas bem desenhadas, mas pouco naturais. Por exemplo, uma pessoa que faz o E bem desenhadinho assim, mas a pessoa já faz natural. Mas quando a velocidade é lenta, você vê que existe uma certa hesitação. É como se a pessoa realmente estivesse fazendo um desenho ali e não algo automático. Ligações entre letras escassas ou inexistentes. Variação de pressão perceptível, ora forte, ora leve. Linhas trêmulas, hesitantes ali, né? E traço com aparência de desenho e não de movimento. Mas aí nós teremos a moderada. O que seria moderada? Movimentos regulares, contínuos e estáveis. Letras ligadas de forma natural, sem rigidez nem pressa. Traços harmônicos com boa proporção entre impulso e controle. Pausas naturais. Qual seria a pausa naturais? Quando a gente faz a mudança de movimento. Mudança de direção, perdão. A mudança de direção. Então, é uma pausa natural, que você está para cima, aí você dá leve, paradinha, é muito leve, e você volta. Mas não é natural você, por exemplo, você está no meio do L, parar e continuar. Esse não é natural. Porque você sabe que o L sobe e desce. Mas se você estiver simulando, por exemplo, se for uma autofalsificação, você vai pegar ah, não, meu L é assim, enlaçada. Ah, mas espera aí, para eu fazer diferente, eu vou fazer a laçada mais estreita. Aí eu penso como que eu vou fazer diferente. Então ele vai ter paradas que não são naturais. Escrita fluida, mas ainda legível e equilibrada. Perfeito. Vamos ver como que seria a velocidade rápida? Traços longos, contínuos e simplificados. Ausência de detalhes supérfluos, formas abreviadas. Quais seriam os detalhes supérfluos? Por exemplo, as presilhas. A presilha do V, a presilha do R. Se você não sabe o que é presilha, se você não sabe o que é platô, faça a tua segunda aula. E na segunda aula eu vou explicar essa parte aí também, tá? Então, se você não tem a presilha, não tem o platô, de repente o pingo do I vai ser tipo algo rápido. Mal você vê que tem um pingo ali, ou então não vai ter, vai ser ausente.
curvas dinâmicas, traços elásticos irregulares, pressão controlada, porém firme. Ok, vamos ver os exemplos? Nós temos exemplos aí da Vitória. A Vitória, ela tá lenta. A primeira, que é lenta, você vai ver uma trêmulo. No segundo, você vê que existe o O, por exemplo, o O com a voltinha, mas você vai ver que o O, a voltinha do O já entra no R, que já vai para o I e segue. No terceiro, você vai ver um vigor maior, você vai ver um V, o I já junto com o T, aí o tracinho já entra com a haste e é algo mais rápido, menos desenhado. Ainda há um desenho que não é a velocidade, a letra rápida não é que ela seja feia, mas você consegue notar uma velocidade maior na execução, tá? Na execução desse traçado. Perfeito. Eu fiz um quadro comparativo também da velocidade, onde você deve estudar cada um, deve ler cada um, para você compreender a implicação psicológica, a implicação pericial e as características visuais de cada uma. Mas, gente, eu fiz aqui um quadro comparativo entre os três. Por quê? Você já é um perito formado, você já entendeu, você já teve um curso, o professor já te falou sobre tudo isso, mas pode ser que ainda tenha alguma dúvida. Então, quando você pega esse quadro, você vai se perguntar: o que é o ritmo? O que é o dinamismo? E a pergunta-chave da questão do movimento. E qual é o foco de cada um? Isso é importantíssimo, você saber qual o foco de você do ritmo, e qual o foco do dinamismo e qual o foco da velocidade. Isso te ajuda a diferenciar um do outro e você saber caracterizar com mais expertise um e outro. Perfeito? Perfeito. Então, nós vamos falar da habilidade. A aula gravada, ela tem uma característica que eu não gosto muito, porque a gente não tem uma interação. Mas se você quiser essa interação, lá na descrição tem o link do grupo do WhatsApp. Deixa eu até botar aqui para você me ver grandona. Ó, você vai me ver grandona agora. Lá na descrição do grupo do YouTube, na descrição do vídeo, lá embaixo, tem o link do nosso grupo. E você pode entrar e pode interagir com outros peritos, tá? Interagir com os peritos, e a gente tá sempre fazendo aulas online. Então você também pode assistir essas aulas, não é pago, é gratuito, e você pode interagir com a gente e dizer a sua opinião. Não entendi, peraí, eu acho que não é bem assim não, hein? Então, pô, não é bem assim, então me diz como é que é. E a gente vai discutir e cada um ajuda o outro, beleza? Então vamos continuar, você vai me ver pequenininha de novo, vou ficar pequena novamente. Vamos lá, fiquei pequena e nós vamos passar agora para a habilidade. O que seria a habilidade? A habilidade representa o grau de destreza motor e coordenação neuromuscular na escrita. Reflete o domínio do escritor sobre o instrumento gráfico, caneta, lápis e a naturalidade de seu gesto. Lindo! Eu achei muito bonita essa descrição que eu coloquei, achei maravilhosa. Mas quando a gente... Isso aqui é bom para você botar no teu laudo, mas quando a gente troca em miúdos, o que quer dizer? A sua habilidade com esse instrumento aqui, ou a caneta ou o lápis. Como que você pega no lápis, como que você consegue executar o teu movimento. Habilidade é isso. Pessoas habilidosas escrevem com economia de esforço, traços firmes, regulares e harmônicos. E a falta de habilidade se manifesta por tremor, desproporções e traços reforçados, comuns em pessoas pouco treinadas ou em falsificadores. O que ocorre? Quando você está aprendendo a dirigir, existe essa questão. Quando você tem pouca habilidade, você fica lá, né? Assim, grudadinho no volante. Por quê? Porque você não tem controle. Você acha que quanto mais perto, mais controle do carro você tem, né? Mas não é assim que funciona. A mesma coisa é a caneta. A pessoa, como que a pessoa está fazendo o gesto dela? Como que ela está executando? Vamos ver aqui.
E o que seria a habilidade gráfica canhestra? É o nível mais baixo de habilidade gráfica. O escritor demonstra falta de coordenação motora fina, traços inseguros, malformações nas letras, irregularidade nos alinhamentos e tamanhos. Geralmente a gente observa onde? Como isso? Em crianças, em fase inicial de alfabetização, ou pessoas adultas, né, que demoraram a se alfabetizar, pessoas com pouca prática de escrita, indivíduos com distúrbios motores ou tremores intensos. É como se a pessoa ainda estivesse aprendendo a segurar o lápis. O movimento é tenso e vacilante. Vamos ver um exemplo? E aí vem o nosso exemplo. Esse é o nosso exemplo de uma letra canhestra. Você pode observar que existe um A, ali você vê um F, mas você vê que a pessoa, ela escreve, dá uma subida assim na linha, tira fora da linha. Quando você vê ali família, por exemplo, você vê que o H, aqui não tá aquele H, tá ali, aí você vê que é um H, porque você sabe que é a palavra família, mas não tá aquele H desenhadinho. No segundo, você já vê um H melhor, né? Mas no primeiro, não. Então, essa daqui se caracteriza como canhestra. Mas vamos para a rústica, depois a gente volta para a canhestra, tá? A rústica, ela é o quê? É uma escrita simples, vida de refinamento, estético, mas eficaz e espontâneo. Os traços podem ser firmes, mas sem técnica apurada ou estética refinada. Comum em pessoas com baixa escolaridade formal, mas que escrevem com segurança e naturalidade. É uma escrita sem beleza, feita com confiança. Então não tem beleza, mas você vai ver que o A é o A, o B é o B, o C é o C, mas você não vai ter aquela criatividade e muito menos a beleza. O estilo ainda não tem aqui. Aqui é uma letra sem estilo. Ali, por exemplo, ó, o rato do canto, né? O rato. Um dia o rato, na segunda linha, você tem o U, você tem o M, tá vendo? É um M. Mas não é aquele M já, não é aquele M bonitinho, desenhadinho, onde proporcional. É um M já, que quando você compara o U com o M, é dia. Aí você vê um dia, o dia você vê que está menor do que o um e o dia. São letras menores, eu sei, mas se o M tivesse proporcional, estariam mais ou menos do mesmo tamanho. Então não existe ainda essa proporcionalidade. Mas como a gente falou lá, você consegue ler, mas não há beleza. Ok? Aí a gente passa para a escolar média. O que seria a escolar média? É o estágio intermediário de aprendizado. Então a pessoa, ela já se alfabetizou, ela já passou pela fase de alfabetização, ela já sabe que letra é letra, o que é o U, o que é o H, qual é o som do N, já passou daquilo, dessa parte. Aí ela vai para a rústica, que é um passo a mais. Mas como o próprio nome diz, ela sabe quem é o B e o P, mas ainda vai ser um B e vai ser um P puro. Ela não está colocando o estilo dela ali. Na escolar média, já existe um certo estilo, já existe uma certa criatividade. Ainda não chegou no ponto mais alto, mas é como a gente colocou aqui, é um estado intermediário. E o que quer dizer? Aqui, olha, você vai conseguir ler o A, o P, o S, mas você já vê que o S não é aquele Szinho padrão, aquele lá da tia do jardim, não é assim. Já é um S com um pouquinho de estilo, né? Então já está melhorando. Quando a gente vai para secundária, marcadora secundária, é a habilidade plena gráfica. A escrita mostra fluidez, ritmo, espontaneidade e harmonia. O escritor domina totalmente o gesto gráfico e o adapta ao seu estilo pessoal.
Os traços são seguros, proporcionais e individualizados. Então, aqui quando a gente começa a falar da amadura secundária, é uma letra que você vai ver que já tem o estilo da pessoa, tem o teu estilo, o meu estilo de escrever. Eu sei que o Bzinho, por exemplo, que o B é aquele B que a gente aprende assim, né? E dá a voltinha. Mas eu não quero mais fazer esse B, eu quero fazer um B do meu jeito. E é o meu B é assim, né? É assim. A gente tem o A. O A, como é que é o A maiúsculo? A gente dá aquela voltinha lá em cima, é o A maiúsculo. Mas o meu A, eu já tenho eu já entendi qual é o meu estilo de escrita e eu já me entendi com a caneta. Eu já sei pegar a caneta e escrever. Vou pegar uma caneta aqui. Então, eu já tenho essa habilidade. Então, eu vou pegar e fazer o A do jeito que eu quero. Então, eu vou fazer o A. Até mesmo quando a gente pega o instrumento, né? A pessoa quando não sabe, ou melhor, quando a pessoa ainda não tem aquela intimidade com a caneta, ela vai escrever, né? Devagarzinho e vai ver como é que faz o A mesmo. É assim, entenderam? É a mesma coisa quando a gente está aprendendo a dirigir. A gente vê quem está aprendendo a dirigir, porque a pessoa bota o rosto lá na frente, fica quase colado com o volante, né? Fica ali colado com o volante assim, né? A pessoa mal respira e os movimentos você vê que são movimentos controlados, porque ela não tem intimidade ainda com aquele volante. Ela não tem intimidade ali com aquele instrumento. Quando a gente está aprendendo a digitar, por exemplo, a gente, né, catar o milho. Cadê onde é? Ih, nossa, cadê? Sumiu. Natural. Então a mesma coisa na escrita. Na escrita também acontece isso. Quando a pessoa ainda não tem aquela habilidade com a caneta, ela não pode ter criatividade. Porque ela não tem habilidade. Como é que eu vou fazer um A se eu ainda não entendi como é que o A funciona? Então a gente vê isso na madura secundária. Voltando aqui, a gente vai ter agora o exemplo. Olha que exemplo bonito. Esse é o exemplo da madura secundária. Aí eu volto a falar, às vezes não é uma letra tão bonita, mas você vê que é uma letra que a pessoa tem intimidade com a caneta, ela consegue escrever com criatividade, você consegue ver o estilo dela ali naquela escrita. Perfeito, mas a gente também tem a habilidade gráfica senil. Vamos lá mudar para senil? O que seria senil? Ela caracteriza-se por uma diminuição da coordenação motora, da firmeza dos traços, devido ao envelhecimento natural. Então, é aquela pessoa que passou por esses estágios, ela tem uma letra firme, porém, por conta da idade, ela não está mais conseguindo ter firmeza nos seus traços. Então, ela vai perder ritmo, vai ter oscilação de pressão, ter leves tremores, irregularidades que não tinha antes. Como é legal você entender isso? Você é legal entender isso que se você pegar um documento, por exemplo, que foi assinado há 20 anos atrás e a pessoa estava com 50 anos, vamos dizer. E você precisa analisar ele agora, 20 anos depois. São 20 anos, ela estava com 50 e agora ela está com 70. Então a habilidade que ela tinha antes não terá agora. Então vai aparecer, por exemplo, quando a gente olha aqui, essa letra de uma pessoa de 80 anos. Você consegue ver o P? Consegue, né? A gente vê aqui o Miriam, né? Você vê o Miriam. Mas aí eu botei bem em destaque o P do Pereira. Olha esse P como é que tá com tremura. Então, essas tremuras pode ser de uma letra de uma pessoa senil, quer dizer, uma pessoa que já está com uma certa idade. Não confunda com a patológica. Por que você não pode confundir com a patológica? A patológica pode ser de doenças neurológicas, como Parkinson, AVC, distonias. Traços podem ser trêmulos, descontrolados ou com modificações súbitas de direção e pressão. Porém, o motivo é diferente. A senil, o motivo é o quê? A idade. Ponto. E qual é o motivo da patológica? Uma doença.
uma doença que influencia diretamente na caligrafia, que implica diretamente no movimento dela. Então, é a escrita de alguém cuja coordenação foi afetada por uma patologia, não apenas pela idade ou falta de prática. Nós temos aqui um exemplo. Esse aqui é o exemplo. Mas pode também ser um transtorno de escrita. Transtorno de escrita, como por exemplo a disortografia. Eu tenho que ler devagar, porque senão eu me enrolo. A disortografia. O que seria a disortografia? A gente tem, né, algumas características, mas, por exemplo, quando no nível de palavra trocar o P por B. A pessoa troca o P pelo B. A pessoa tem dificuldade em fazer concordância, inclusive de número, ao escrever. E o que a gente pode ver na grafotécnica? Dificuldade para construir uma ideia ou escrever uma resposta ou texto. Então, se ela tem essa dificuldade, a gente já vai ver que o ritmo dela é lento, correto? A velocidade dela é lenta. Na disgrafia, uma letra ilegível, e não é apenas uma letra feia, é uma letra que é difícil de você ler. Lentidão para escrever, inclusive ao copiar do quadro. Pode acontecer de a criança escrever bem, fazer uma letra melhor, mas parece demorar muito para copiar. Essa velocidade motora muito lenta também pode caracterizar uma disgrafia. Então, há pessoas com disgrafias. E Ana Paula, como que eu sei disso? Como que eu descubro isso? Você descobre a partir da coleta. Você tem que fazer a coleta. E essa coleta precisa perguntar, você já foi diagnosticado com disgrafia? Você tem algum transtorno de escrita? Enfim. Em breve nós vamos ter uma aula aqui, né, sobre esses transtornos da escrita. Vamos lá, aprofundar essa parte. Continuando, eu digo aqui que a escrita revela o movimento, e é verdade. Nosso último tópico, nós vamos tratar da letra. E a letra, eu não vou me ater muito às descrições, por quê? Porque a letra, ela é mais fácil, porque é algo que a gente vê no nosso dia a dia. Porque a letra ela pode ser cursiva ou ela pode ser uma letra em bastão. Ou imprensa, né? Alguns chamam de imprensa, outros de bastão. Mas o que eu gostaria de falar com vocês, a ter mais a nossa atenção a isso. Vamos lá. A gente precisa entender um pouco da letra cursiva. O que é a letra cursiva? Traços curvos e fluidos, maior presença de ligação entre letras, claro, né, que é a cursiva. E qual a importância na perícia? A cursiva é muito útil na identificação de autoria, pois contém mais características individuais, pressão, inclinação e formas pessoais de ligação. Ok. A cursiva. Quando a gente vai para a letra bastão, já não é assim que funciona. Como que funciona a letra bastão? Traços retos e firmes, com pouco ou nenhuma ligação. A gente viu isso, lembra? Primeiro exemplo lá de ritmo, a gente viu isso. Tem pouco ou nenhuma ligação. Escrita mais lenta, menos espontânea. Facilita a leitura, mas reduz a naturalidade do gesto. E frequentemente usada para preenchimento de formulários ou disfarçar a escrita habitual. Na perícia, como que a gente vê isso na perícia? A letra de imprensa é mais limitada para análise grafotécnica, pois o escrevente tende a controlar mais os movimentos, o que reduz a presença de traços pessoais espontâneos. Essa é a questão. Traços pessoais espontâneos. Ainda assim, aspectos como proporção, forma, alinhamento e pressão podem ser avaliados. Então, a gente tem como avaliar também, tá? Mas ela vai ser um pouco mais dificultosa. E o que eu queria falar para vocês? A questão do polimorfismo gráfico. O que é o polimorfismo? Polimorfismo é um termo utilizado principalmente em perícia grafotécnica para descrever a variabilidade natural e habitual da escrita de uma pessoa. Refere-se à capacidade de um indivíduo produzir
diferentes formas ou estilos de letras e caracteres de forma consistente em sua própria escrita. Trocando em miúdos. Isso aqui é bonito pro laudo, entendeu? Pro laudo é super legal você colocar uma definição dessa, bem bonita, bem feita, tá? Mas quando a gente troca em miúdos, o polimorfismo é aquela pessoa que escreve ao mesmo tempo a letra cursiva e em bastão. Gente, eu tentei, tá? Eu tentei escrever dessa forma, os dois juntos. Eu tentei escrever dessa forma, colocar tanto em bastão quanto cursivo ao mesmo tempo. Eu não consegui. Não consegui. Por exemplo, formulário. Quando você tem aquele formulário de quadradinho, né? Cada quadradinho você tem que botar a letra em bastão. Eu escorrego e boto em cursiva. Por quê? Porque a minha mente é letra cursiva, é letra desenhada. Então, para mim, ficou muito difícil. Mas, então, a gente vai ver lá na frente que isso é automático. Então, numa falsificação, onde você vê lá que o padrão da pessoa é polimorfismo, e quando você vê a falsificação tá toda em cursiva, já liga o alerta, né? Vamos lá, vamos continuar aqui para vocês verem as características principais. Vamos passar. Características principais. Variabilidade normal. Mistura de estilos. O exemplo mais comum é a mistura habitual e constante de letra cursiva e bastão. Por exemplo, uma pessoa pode escrever a maioria das palavras em cursivo, mas usar o G maiúsculo em forma de bastão. Habitualidade. Para ser considerado um polimorfismo gráfico, essa variação deve ser um hábito constante, não apenas uma ocorrência isolada ocidental. O que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: isso tem que ser um sempre, não de vez em quando. Para você botar no teu laudo que essa pessoa tem características de uma escrita de polimorfismo, o que você tem que fazer? Você tem que analisar para ver se isso realmente é um habitual. E não altera a essência, isso é importantíssimo. Mesmo sendo a letra em bastão ou a letra cursiva, elas vão ter características fundamentais da identidade do indivíduo. E você vai conseguir identificar. Você vai olhar e vai falar assim, é o mesmo punho escritor, porém, ao invés de estar fazendo cursiva, está fazendo bastão. Vamos ver um exemplo que vocês vão entender isso. Causas de variação na escrita, não necessariamente polimorfismo. Causas fortuitas, por exemplo, instrumento de escrita inadequado, superfície irregular, postura desconfortável, foi aquilo que eu expliquei. Se eu pegar não expliquei, desculpa. Se eu pegar a caneta de ponta grossa, minha letra sai de um jeito. Se eu pegar de ponta fina, sai de outro. Então, existe essa variação. Mas não é. Você vai ver a minha identidade ali naquela letra, mas você vai ver que há uma diferença. Causas patológicas, já falamos. Variações intencionais. Fica de olho. Disfarce gráfico deliberado. Por exemplo, na autofalsificação. A pessoa, ela tenta intencionalmente fazer diferente. Então, é o caso, por exemplo, de uma pessoa que eu quero me falsificar. Me falsificar. Aí, ao invés de eu escrever o T assim rapidão, eu escrevo o T assim desenhadinho. Pra ninguém achar que sou eu. Aí o B, eu faço aquele B bonitinho. Pra ninguém falar assim, foi a Ana Paula que escreveu. Mas a gente é esperto. Perito é um bicho esperto. Então tem que saber, tem que estar ligado. E a gente tem aqui o nosso exemplo. Ó, gente, esse exemplo aqui é super legal. Quando a gente lê o bilhete, a gente vê, por exemplo, aqui no fígado é virgem. Na terceira linha, o fígado é virgem. A gente vê um V em bastão, um R bastão. Mas quando você vê o I, o E e o M, está em cursivo. Eles não estão com ligações, mas estão cursivos. Aqui também embaixo, o tudo, o T dela é sempre bastão. O T dela. Embaixo está escrito córneas. Você vê o R e o N em letra bastão.
e depois você lê com calma, você analisa e você vai ver mais características do polimorfismo nesse bilhete, que está escrito em bastão. Entenderam? Espero que sim. Espero que tenham entendido. Espero que tenham conseguido compreender tudo que foi dito. Pô, Ana Paula, não compreendi. Eu ainda estou em dúvida de quem é quem. Você pega esse slide, lê com calma, lê as tabelas. E um exercício que é maravilhoso, você escreve você mesmo. Pede para alguém da tua família, ó, escreve um bilhetinho para mim, para eu analisar. E você pega aquilo ali, vai analisando e vai vendo ponto por ponto, para você ir comparando e sabendo diferenciar cada um. Pega a tua letra também, você mesmo. Você pega e escreve, eu não sei como que é o seu, o meu é rápido. Tá, aí tenta escrever lento, como se você estivesse falsificando. Pega essa letra desse bilhetinho que o primo já escreveu para você, pega o bilhetinho, bota ali e tenta falsificar, ou melhor, simular a letra, que não é de falsificador, a gente é perito. Tenta simular a letra do teu primo e você vai ver que naturalmente você vai ser mais lento, porque você precisa olhar para poder ver. Você precisa olhar e fazer. E ver o que ocorre quando você faz isso. Se você fica trêmulo, se você vai ter muitas espadas, se você não vai conseguir fazer certas ligações, porque isso é um exercício para o perito. A nossa intenção não é saber falsificar. A intenção é saber como a mente do falsificador funcionaria naquela determinada situação. E assim você conseguir ter mais expertise na hora de fazer a análise. Sacaram? Então faça isso. Nesse nosso slide também temos 20 exercícios, e os exercícios eles são acompanhados pelos gabaritos e por uma explicação breve. E no último, nós temos um desafio, que é você pegar, não tem a resposta, você vai pegar e vai analisar e dizer a sua resposta. Pô, Ana Paula, mas eu peguei a resposta e fiquei com dúvida. Não tem problema, você entra no nosso grupo, coloca lá, gente, tô com dúvida nisso aqui, que você vai ter vários profissionais, vários peritos que vão estar ali dispostos a te ajudar nisso. Porque a ideia, o objetivo é esse, um ajuda o outro. Nós não somos concorrentes. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo trabalhar. O que a gente precisa não é se dividir, a gente precisa se unir para que a nossa categoria seja mais valorizada. Eu vejo muitos peritos reclamando da falta de valorização do serviço do perito. Tribunais que pagam, sabe, algo que não tem lógica, sabe? A gente olha assim e fala, meu Deus, sério? Fazer uma perícia que você vai ficar 3, 4 dias debruçado ali para ganhar esse valor? Então, para que a gente tenha essa valorização, eu acho que primeiramente a gente tem que ter união. E depois da união, a gente tem que começar a estudar, começar a ler, começar a debater e cada dia ficar melhor, cada dia mais competente, cada dia mais mostrar para que a gente veio. E a gente veio para quê? Para mostrar a verdade. É isso, gente. A primeira aula fica por aqui. E em breve teremos a segunda. Valeu! Com uma patologia que influenciou na sua escrita. Pode ser, por exemplo, como falado antes,
um AVC.